Você já parou para pensar como os computadores sabem o que fazer? Tudo começa com a programação, que é o ato de dar instruções para que o computador execute uma tarefa. Programar é como ensinar a fazer algo, passo a passo, com o uso da lógica, como um cozinheiro que segue uma receita. No entanto, o ser humano pensa de uma forma muito diferente de um computador. Nós somos capazes de entender contexto e omitir várias informações e ainda nos comunicar sem problemas. Mas para que o computador entenda essas instruções, a gente precisa usar uma linguagem de programação. Ela é como um idioma que os humanos inventaram para conversar com as máquinas, com regras próprias, símbolos e palavras-chave. Ou seja, programação é o que você faz e a linguagem é como você faz. A história da programação começa lá no século XIX, com Ada Lovelace, que escreveu o primeiro algoritmo da história para uma máquina que nem tinha sido construída ainda, a máquina analítica. Já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram os primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC, e com eles, os primeiros programadores que literalmente ligavam e desligavam cabos para montar os programas. Com o tempo, surgiram linguagens como o Fortran e o COBOL, que facilitaram esse trabalho. Depois vieram outras como C, Python e JavaScript, cada uma com seu estilo, mas todas com o mesmo objetivo: permitir que a gente se comunique com as máquinas. Hoje, programar está em tudo, nos aplicativos, nos jogos, nas redes sociais e praticamente todo dispositivo eletrônico. Para dar uma ideia concreta da lógica da programação, eu vou dar um exemplo de algoritmo. A noção de algoritmo é fundamental na programação e é bem parecida com a de receita ou de passo a passo que demos antes. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas que servem para resolver uma classe de problema específico, como ordenar uma lista, analisar a sintaxe de uma frase ou até escolher o melhor movimento em um jogo de xadrez. Um exemplo interessante de algoritmo que aparece nos elementos de Euclides é um método para encontrar o máximo divisor comum de dois inteiros positivos. Então, dados dois inteiros positivos mn, podemos seguir a sequência de passos e1, e2 e 3 para encontrar o maior inteiro positivo que divide tanto m quanto n. Também podemos pensar no algoritmo como um diagrama de fluxo. Dessa forma, podemos ver que ele não segue uma sequência linear, mas sim pode repetir os passos várias vezes. Isso acontece, por exemplo, quando o nosso resto não for igual a zero. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre cada passo do algoritmo. Então, no passo E1, encontre o resto. Nesse passo, o nosso programa vai receber no começo dois números naturais. Esses são m e n. Nós calculamos o resto de mn e guardamos na variável r. Agora, no passo E2, verificamos se r é igual a zero. Então, caso r seja igual a zero, o algoritmo termina com sucesso e a nossa resposta, o MDC, vai ser n. Caso não, a gente passa ao passo E3, reduzir. Então, aqui com essa notação, eu indico que a variável m recebe o valor da variável n e a variável n vai receber o valor da variável r. E então, do passo E3, a gente volta para o passo E1 e é garantido que o programa alguma vez vai terminar. Então, em algum momento, chegamos ao passo E2, em que a condição é satisfeita e o programa retorna finalmente o MDC, que vai ser n. Agora que você sabe um pouco mais sobre o que é programação, nós vamos mostrar as experiências de alguns alunos de graduação e de pós que entrevistamos com o fim de entender mais como foi a experiência deles aprendendo programação, que dificuldades eles tiveram e também conhecer alguns projetos interessantes, legais que eles já fizeram. Então agora o Otávio vai falar um pouco pra gente sobre os projetos
de programação. Então, introduzo você, Otávio. Boa tarde, meu nome é Otávio Luiz, eu faço o curso de Engenharia Mecatrônica aqui na USP, entrei ano passado, tecnicamente. E o projeto que eu estou desenvolvendo envolve justamente a réplica de um computador com um sistema operacional no Minecraft, que apesar de parecer inviável inicialmente, através de trabalhos com lógica e muita projeção em questão de otimização de máquina efetivamente, é inteiramente viável. Foi um pouco difícil, logicamente. Uma das coisas que já foi implementada corretamente foi justamente a memória do computador, que funciona por meio de... Claro, de novo, para quem conhece o jogo, a lanterna de cobre, que tem justamente um estado de ativação e desativação que você pode implementar para efetivamente criar uma memória. Então agora eu vou entrevistar o João. João, apresente-se para nós. Meu nome é João Pedro, eu sou mestrando aqui na USP, no curso de Ciência da Computação. Eu sou formado em Ciência da Computação lá na Universidade Federal de Viçosa. Você pode falar agora um pouco sobre os projetos de programação? Teve um projeto recentemente que a gente trabalhou. A gente tem exercícios de programação, então em geral eles são usados em programação competitiva, em eventos como OBI e coisas nesse sentido. E a gente tenta rotular a dificuldade desse exercício de forma automática. Então tem um professor da disciplina que ele definiu quais são as dificuldades de cada um dos exercícios. A gente usa um modelo de linguagem em português para poder extrair um vetor a partir desse exercício. E com base nesse vetor a gente usa modelos de inteligência artificial clássicos para poder classificar a dificuldade. Legal, então muito obrigado. Por nada. Então agora a gente vai entrevistar o Iago, então apresente-se. Então, meu nome é Gabriel, sou estudante do ICMC de mestrado, trabalho com tomografia computadorizada, parte de otimização, e eu utilizo bastante programação no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, na tomografia computadorizada a gente acaba utilizando não só programação em CPU, né? Então em computadores, a gente também acaba utilizando bastante placa de vídeo, porque a gente precisa acelerar um monte de subprocessos ali para conseguir fazer o processo da tomografia. É um dos projetos que eu gostei bastante de fazer, porque eu sou um cara muito entusiasta do japonês, então eu queria estudar muito o japonês, e aí eu peguei o One Piece para ler. Só que eu queria ler o One Piece em japonês original. Então o que eu fiz? Já existia um aplicativo que na internet ele consegue, é uma extensão, né, que tinha no Chrome e tanto no Firefox, que é o Urikai-kun. O Urikai-kun, basicamente, quando você faz um hover, né, num determinado texto, quando ele identifica que aquele texto é em japonês, ele consegue traduzir para você. Então ele diz o que cada palavra é. E ele traduz para o inglês. Só que acontece, no One Piece, o arquivo que eu tinha era um arquivo PDF. Então eu não conseguia fazer esse hover no meu mouse. Então o que eu fiz foi, eu encontrei na internet já um Manga OCR, que é um reconhecedor de caracteres. Então ele é uma rede neural que já foi treinada, então já tinha os pesos todos treinadinhos ali para mim. E aí o que eu fiz foi, eu fiz um pipeline eu fiz basicamente um aplicativo que ele pega ali o meu PDF, eu clico nos cantos ali de um retângulo, e esse retângulo ali ele dá um crop dele, ou seja, ele faz basicamente ele tira um print screen só daquele retângulozinho onde eu cliquei, esse retângulozinho ali joga para a rede neural ela processa e me joga o texto. E aí quando eu dou o hover sobre o texto, que fica num containerzinho ali no meu site, eu consigo utilizar o Urikai-kun e consigo ler o One Piece. Então o que eu fiz? Eu criei esse aplicativozinho, né, onde eu consigo escolher aqui, né, qual dos mangás eu quero ler. Né? Então eu pego aqui um mangá qualquer, por exemplo, e aí digamos que eu não sei o que está escrito aqui dentro, né? O que eu posso fazer? Eu tenho aqui esse containerzinho, e aí eu clico, né, em dois cantos aqui da tela, e aí quando eu clico nesses dois cantos, ele me diz o que está escrito ali. Né? Então, por exemplo, aqui está escrito, né, Darega alguma coisa, né? E aí, quando ele cria esse textinho, aparece ali bonitinho o que está escrito.